Como calcular a perda de valor do seu patrimônio? A perda de valor de uma moeda se dá quando se aumenta o supply dessa moeda, aumenta-se a quantidade de moeda em circulação. E nesse vídeo eu vou mostrar como se calcula isso para o real e para o dólar. Vamos imaginar que você tem 100 garrafas de leite no valor de 100 dólares. Se a gente colocar na equação, a gente vai ter aqui então que 100 leites igual a 100 dólares, então um leite vale 1 dólar. Porém, se a gente pegar 100 leites e colocar ele em 200 dólares, isso dá uma garrafa de leite vale 2 dólares. Ou seja, o preço do leite aumentou em 100% porque você aumentou a quantidade de moedas disponíveis. Ou seja, o dólar perdeu aí 50% do seu poder de compra. Dobrou o valor do leite. Se a gente pegar no mundo e colocar que a gente tem 100 de uma moeda X e ela é igual a 100 dólares, vamos considerar que isso é toda moeda disponível em dois mundos iguais. Então, elas são correlacionadas de 1x para 1 dólar. Porém, se a gente pegar esse mesmo mundo e passar ele para 200 dólares, a gente vai ter uma nova correlação, que seria então cada 1x vale 2 dólares, ou que 1 dólar vale 0,5x. Sendo assim, como a gente aumentou a quantidade de dólar, o dólar perdeu valor, cerca de 50% do seu poder de compra, quando comparado com a moeda X. Se a gente pegar agora então 200 da moeda X e comparar com 100 dólares, visto aquele estado inicial, a gente tem X vale 0,5 dólares, ou que 1 dólar vale 2x. Sendo assim, então, a moeda X perdeu 50% do seu poder de compra, quando comparado com o dólar. Para a gente poder entender o supply, a quantidade de dólar e reais que existe, a gente precisa entender o que é a base monetária e os agregados monetários, e assim verificar qual a quantidade de moedas que existem em circulação. Se a gente entrar aqui no Wikipedia, a gente vê ó, que a base monetária se refere ao volume de dinheiro criado pelo Banco Central. Isso é, moeda, reservas bancárias em poder de entidades financeiras ou depositadas no Banco Central. E aí a gente vem para os agregados monetários. Cada país classifica de uma forma, geralmente em ordem de liquidez. A gente vê aqui o M1, moeda em poder do público, mais depósitos a banco à vista. M1 é o total de moedas que não rende juros e é de liquidez imediata. A gente tem o M2, o M3 e o M4 que vai aumentando conforme vai diminuindo a liquidez do ativo. Se é um ativo que não é líquido, ele vai sendo classificado mais acima. Se a gente pegar aqui esse artigo da Suno, eles colocam M1, também conhecido como base monetária, de respeito à soma de papel moeda da economia mais os depósitos à vista. Vale notar que essa classificação de agregados monetários estão em ordem de liquidez, sendo o M1 a forma mais líquida da moeda e M4 a menos líquida. Temos aqui também esse outro artigo da Mais Retorno que fala que M1 é equivalente ao papel moeda em poder do público e coloca aqui como M2 já aos CDBs, CDIs, títulos públicos e etc. E tem aqui também esse artigo do Banco Central que comenta também uma definição sobre isso. Entendendo isso, a gente vai vir aqui no TradeView. Esse é o M1 brasileiro. Se a gente está classificado aqui por mês e desde que o real foi criado, a gente pode ver que desde a sua criação ele sempre aumentou, tá vendo? Eu até tive que ajustar o gráfico aqui. E nos dias atuais, a gente vê que na época da pandemia houve um aumento da quantidade de reais em circulação, ou seja, aumentou-se muito devido à pandemia. Teve aquela impressão alta, injeção alta de dinheiro na economia. A gente pode alterar aqui para M2, que é a segunda forma mais líquida, e a gente pode também ver o M3. Compilei os dados daquele gráfico, e se a gente pegar aqui para reais, ó, a gente tem que 403,14 bilhões no início seria aqui dia 1º de janeiro de 2020 aqui. E aqui seria o final, que é o atual, passando-se então aí 46 meses aproximadamente desde então. Então, pessoal, essa medida aqui é a única que vai ser medida em bilhões. Se a gente pegar aqui, ó, deu lá 403,14 aproximadamente e foram impressos cerca de 180 bilhões de reais de lá para cá, entre altos e baixos,
desvalorizando a moeda 45% em 46 meses. Então, se a gente pegar aqui esses 46 meses, dá aí em torno de uma desvalorização mensal de quase 1%. Se a gente considerar o M2, aqui já são trilhões. Então, a gente tinha lá que aumentou 2,53 trilhões de reais nessa época, dando aí uma desvalorização mensal de 1,82, 83 aproximadamente. E se a gente partir para o M3, são 3,75 trilhões de reais que foram injetados, dando uma desvalorização média mensal de 1,21 por mês. Então, ó, deu uma atualizada aqui para ficar mais fácil. E aí a gente tem, então, para M1, a desvalorização mensal deu de 1%, 1,83% para M2 e M3, que é a menos líquida, que acho que é a que menos importa aqui, 1,22. Então, todo mês a gente vê aí que o nosso dinheiro desvaloriza cerca de 1% ao mês no mínimo. E, eventualmente, em momentos de crise, pode até ser maior. Se a gente entrar aqui para ver o IPCA, ó, o acumulado da inflação, a gente vê que vinha aí em cerca de 2% tal, e veio subindo até chegar aqui a alguns picos de... Porém, se a gente pegar a média anual, né, somente aqui, ó, nesse momento que teve um pico dessa conjuntura, ele fala aqui que é anual. Então, o IPCA, ele vem bem menor do que 1% ao mês, do que o que a gente vem acompanhando, se a gente levar em consideração a quantidade de moeda. Vamos agora mostrar para o dólar. Para o dólar, a gente não consegue ver os dados de M3, mas a gente pode ver que, olha aqui, do dia 1º, dos 3,99 trilhões passou aí para 18,32 trilhões de dólares em circulação. E o que acontece vem aí com o aumento das taxas do Fed, né? Tá dando uma diminuidinha aí. Porém, a gente teve aqui um pico de quase 21 trilhões de dólares injetados. Vindo aqui na nossa planilha, então, a gente pode alterar aqui, dando aí uma desvalorização de 358% para M1, porém para M2 já é mais aceitável. Vou mostrar o M2 aqui para vocês, mesmo assim é bem alto e eles não têm M3 aqui. Lembrando, pessoal, que isso são dados do Federal Reserve, tá? Tá disponível aqui no TradeView, e do Banco Central Brasileiro para reais, também disponível aqui no TradeView. Então essa é a fonte de tudo isso daqui. Então, pessoal, a gente vê aqui que para M1 teve uma desvalorização do dólar de 7,78% ao mês e 0,86% ao mês para M2. M3 a gente não tem. O que acontece? Se a gente levar em consideração que a gente cota reais em função do dólar, então o real desvalorizou bem mais do que isso aqui ainda, né? Porque a gente usa o padrão dólar como moeda global. Agora fica a pergunta, o que vocês acham? Como a gente usa o Bitcoin cotado em dólar? Como o dólar desvalorizou isso, indiretamente o Bitcoin também está sendo desvalorizado quando a gente utiliza o dólar para colocar valor nos nossos Bitcoins. E aí eu pergunto para vocês, então o Bitcoin também desvalorizou nesse tempo todo? Isso só vai mudar a partir do momento que a gente começar a utilizar o Bitcoin como moeda principal. O Bitcoin tem que ser a referência para outras moedas. Se a gente continuar utilizando o dólar como referência, indiretamente a gente está então desvalorizando nossos Bitcoins pensando dessa forma. Se a gente for sempre pensar no quanto o Bitcoin tem que valorizar em relação ao dólar, a gente sempre vai ficar preso nesse círculo vicioso de inflação, estando sujeito a impressões e injeções altíssimas de dinheiro pelos governos. Se a gente pegar agora aqui, ó, a inflação dos Estados Unidos em relação ao dólar, é a inflação anual, a gente vê que é mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? E não relata o que a gente vê pela impressão de dinheiro, a injeção altíssima de dólares no mercado. Então, fica a pergunta aqui também para vocês. Esses dados de IPCA e o IPC aqui dos Estados Unidos são dados reais? Quais fatores também são utilizados para poder verificar isso? Cada um vai ter uma opinião sobre isso, porém, para mim, eu vejo a forma de calcular inflação como sendo dessa forma. Quero mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Temos aqui esse gráfico, foi aqui da Livecoins, ó.
e 27 anos de real, o real perdeu mais de 85% do seu poder de compra. R$ 100 27 anos atrás corresponde aí hoje a menos de R$ 20, né? Vai estar aqui em torno de R$ 15, se desvalorizou 85% desde então. Temos aqui também esse gráfico do dólar, $1, né? $1 em 1913 corresponde aí a 0,05 centavos. Também perdeu bastante poder de compra nesse tempo. E esse artigo aqui é interessante porque ele coloca aqui, ó, essa pergunta: $100 trilhões no bolso e estou na miséria. Com que régua devo medir o meu patrimônio para os próximos 40 anos? E é esse o ponto que a gente fala. Enquanto a gente estiver utilizando o dólar para medir as coisas, a gente sempre vai estar sujeito à impressão e injeção de dólares no mercado. Eles até criam aqui, ó, uma notinha, né, de 100 trilhões, né, de dólares, vindo então depois daquele gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Então, pessoal, enquanto a gente continuar utilizando o padrão dólar para mensurar o valor das nossas criptomoedas, eles vão continuar imprimindo e adicionando dólares no mercado. A gente tem que começar a utilizar o Bitcoin para não estar mais sujeito à desvalorização do nosso patrimônio. É importante a gente se proteger e ter uma reserva em Bitcoin. Óbvio que eu não acredito que ter só Bitcoin seja saudável também, visto que a gente ainda está em um processo de evolução para um novo sistema onde o padrão dólar não vai ser mais utilizado. Porém, a gente nunca deve colocar todas as cartas em apenas uma única moeda. Pode ser que surja uma outra moeda que seja melhor futuramente, a gente não sabe. E pode ser que mude alguma coisa, surja alguma tecnologia nova que mude tudo que a gente pensa hoje. Então nunca deixe todos os ovos em apenas uma única cesta. É importante estar exposto em Bitcoin e proteger o seu patrimônio. E hoje eu acredito que isso só vai mudar quando a gente começar a adotar o Bitcoin como a moeda para mensurar outras moedas. Eu pergunto para vocês, o ouro, antigamente era utilizado o padrão ouro, depois mudou para o dólar e acredito eu que em algum momento vai mudar para o Bitcoin. Quanto que vale um Bitcoin hoje? Quanto que vale um Satoshi? Quando criou o real lá, a gente tinha a ideia de uma latinha de coca custava R$ 1. Vocês entendem que é difícil fazer essa correlação? Porque a gente não usa o Bitcoin para essa finalidade. A gente vê o Bitcoin como um investimento, como uma reserva de valor, para depois retornar para as moedas fiduciárias. E é esse o pulo do gato que está faltando para que o Bitcoin desponte e seja mais utilizado. Além de todas as dificuldades que é você gerenciar as suas próprias moedas, que muita gente hoje não quer ter esse trabalho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O que eu queria trazer para vocês é isso. A gente tem que estar sempre de olho nesses M1, M2, M3 para estar avaliando quanto que o nosso patrimônio está desvalorizando, quanto que a gente está perdendo de poder de compra ao estar utilizando essas moedas. E esse é um dado que a gente não vê, ele fica lá, ninguém fala sobre isso, ele fica ali escondido, sendo esse para mim a principal forma de você medir a inflação, tá corroendo aí o nosso patrimônio. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever. Ative o sino de notificação para não perder os próximos conteúdos. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.